Hoje, nesse terceiro domingo do Advento, nós vamos rezar pelo 7º dia de falecimento do jovem Alex Gonçalves Barra Mansa e também de Jefferson Gomes da Silva Oliveira pelo 7º dia. Pela alma de Antônio Pereira Andrade, Maria do Carmo dos Santos e Dalino Aparecido da Silva, Dulce Tenório da Silva. Pela alma de Ana Amélia Alvarenga, pela alma de José Maria Monteiro, José Antônio Xavier Monteiro, Lourdes Aparecida da Costa, Vanderlei de Oliveira e Eduardo Souza Lima. Pela alma de Irene Enésio Nascimento e por todas as almas. Pela alma de João Moro, Estela Degan, Armando Moro, Lucinda Fernandes, Aparecida Moro, Arlindo Moro, Aparecida Dias e por todas as almas. Pela saúde, anjo da guarda e paz de Paulo Honorato de Araújo, Luzineide Moreira, Matheus Araújo e Thaís Marcial. Pela saúde, anjo da guarda de Maria Moreira e família, de Fábio Meirelles, Tirso Meirelles, Maria do Socorro Moura, Marineide Trindade, Daniela Pelizoni, Marilene Oliveira, Lucas Castro e Isabel Rocha. Pela alma de Cícero Rodrigues, Alzira de Araújo e Valdemar Pires de Oliveira. Nós vamos todos ficar de pé. Alegrai-vos sempre no Senhor, de novo eu vos digo, alegrai-vos, o Senhor está perto. Palavra do Senhor. Vamos iniciar a Santa Missa. Hoje a Darcelene não veio, né? Ah, tá gripada? Ih, é melhor ficar lá em casa, da casa dela mesmo. Não pode. Além das intenções que foram já anunciadas, vamos rezar também pela saúde da Edna Matos, pela saúde do Joaquim, da Dona Lídia. Tem que ter coragem, fé, tantas coisas, né? Para fazer um tratamento que ele está fazendo. Também pedir a Deus que abençoe cada pessoa que ontem, no dia 10, colaborou com a campanha de arrecadação de alimentos. A gente precisa passar a ter esse hábito, que é muito importante. Nunca esquecer disso. Também bênção para os membros do Comitê Viva Leste, que nós já realizamos 22 mutirão, né? Vocês têm uma ideia da dificuldade, né, que o Brasil viveu, está vivendo, sabe lá Deus quando é que vai dar um refrigério aí na vida do povo, né? Alegrai-vos sempre no Senhor, exultai de alegria, porque Deus está mais perto do que a gente pensa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Meus irmãos e minhas irmãs, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oremos. Deus de infinita bondade, que olha para o teu povo esperar fielmente o Natal de Jesus, Natal do Senhor. Fazei-nos chegar a este dia, a esta solenidade, onde celebramos também a nossa salvação, e sempre celebrar sentindo uma alegria da fé e uma alegria renovada da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar, escutemos o texto do profeta Isaías, capítulo 35. É preciso sempre recordar as coisas boas que Deus faz na vida da gente. Nunca esquecer. Sempre recordar. É o que o profeta Isaías, no capítulo 35, faz. Recorde sempre todo o esforço que Deus fez para nos libertar da escravidão do Egito. Lembre-se sempre disso. Leitura do livro do profeta Isaías. Alegre-se a terra que era deserta e intransitável. Exulte a solidão e floresça como um lírio. Germine e exulte de alegria e louvores. Foi-lhe dada a glória do Líbano, o esplendor do Carmelo e de Saron. Seus habitantes verão a glória do Senhor, a majestade do nosso Deus. Fortalecei as mãos enfraquecidas e firmai os joelhos debilitados. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus, é Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e se descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos. Os que o Senhor salvou voltarão para casa. Eles virão a Sião cantando louvores, com infinita alegria brilhando em seus rostos, cheios de gozo e contentamento. Não mais conhecerão a dor e o pranto. Palavra do Senhor. De como Deus transformou
até a vinda do Senhor. Vede o agricultor. Ele espera o precioso fruto da terra e fica firme até cair a chuva do outono ou da primavera. Também vós ficai firmes e fortalecei vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas, que falaram em nome do Senhor. Palavra do Senhor. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, João Batista ouviu falar na cadeia, na prisão, das obras que Jesus Cristo fazia e mandou seus discípulos perguntarem para ele: és tu aquele que há de vir? Ou temos que ficar esperando o outro? Jesus respondeu: olha, vão lá, contem por João Batista o que vocês estão vendo e o que vocês estão ouvindo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam. E o Evangelho é anunciado aos pobres. E bem-aventurado aquele que não encontrar em mim motivo de escândalo. Quando os mensageiros foram embora, Jesus começou a falar de João para a multidão que estava ali. E perguntou para eles: o que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido com roupas delicadas, chiques. Mas aqueles que usam roupas delicadas e chiques, eles se encontram dentro dos palácios dos reis. Então o que vocês foram ver lá? Um profeta? Sim, eu digo para vocês que João Batista era mais do que um profeta. É dele que está escrito: vou enviar à tua frente o meu mensageiro para te preparar o caminho. E eu digo mais ainda, para vocês: entre os filhos de mulher não apareceu ninguém maior do que João Batista. Mas o menor no reino dos céus é maior que ele. Palavra da salvação. Podemos sentar um minuto? Domingo passado, no segundo domingo desse tempo do Advento, Natal, iniciamos uma meditação sobre a figura e o relacionamento de João Batista e Jesus. Os dois são colocados dentro de um pequeno, vamos dizer assim, um pequeno evangelho, onde a profecia é a marca fundamental. Mateus hoje aprofunda a identidade de Jesus dentro do contexto do que é o reino do céu. E Mateus é um sujeito assim meio avançado às vezes, porque falar de reino de Deus é complicado. Primeiro que nenhum de nós é Deus, ninguém sabe como é que é.
Falar do céu, então, é mais complicado ainda. E Mateus usa essa expressão, reino do céu. Mas tanto falar do reino de Deus, que é complicado, e falar do reino do céu, que também é complicado, Mateus relembra os grandes ensinamentos dos profetas, sobretudo o profeta Isaías. Não tem dúvida, não há dúvida. O conteúdo central do Evangelho anunciado por Jesus e tempos depois reescrito pelos evangelistas é esse, é o reino do céu. Ele veio trazer o reino do céu. Ele veio para isso, como fala Mateus. Pra vocês terem uma ideia, essa expressão reino do céu ou reino de Deus aparece 122 vezes no Novo Testamento. Jesus fala 90 vezes sobre isso. Então Jesus ocupa todo a cota, vamos dizer assim, sobre o assunto. Para vocês terem uma ideia de como esse assunto era muito importante para Jesus. Era talvez o mais importante. O assunto do reino aparece também, sem dúvida alguma, lógico, na formação do cristianismo. Que o cristianismo passa por um processo de formação. Aparece na base, na formação do cristianismo, na pregação dos apóstolos, na pregação dos discípulos, e nos dá assim uma ideia do que é a igreja, do que deve ser a igreja. Existe até um ramo na teologia que você fica o ano inteiro estudando, quando você estuda a teologia. Se chama eclesiologia. Eclesiologia. A palavra sobre a igreja, a teologia da igreja. A constituição da igreja, as características da igreja, a igreja lá, né? Os aspectos e até o significado e a razão de existir a igreja no mundo. Tem que ter uma razão. Jesus havia falado lá atrás, traz Pedro sobre a minha igreja, edificarei. Ele tinha falado lá atrás, mas a construção de tudo isso demorou. Então, tudo isso ajudou à formação desse pensamento teológico. Qual a razão de existir igreja? Para que existe? Muito importante. Os sinais da presença desse reino, que não é a igreja. Não existe igreja do reino, não existe. Isso é uma blasfêmia bíblica. Não existe. A igreja não é o reino. A igreja tem uma missão no mundo em relação ao reino anunciado por Jesus. Os sinais da presença desse reino, de que fala Jesus e João Batista, está justamente no profeta Isaías. Porque para compreender Jesus não é bolinho, não era brincadeira. Compreender Jesus. Então, lá na frente, eles começaram a identificar a fala de Jesus, as ações de Jesus, com o profeta Isaías. Por isso que Isaías é muito citado nos evangelhos, sobretudo em Mateus. Isaías tinha uma preocupação com a justiça social. E ele tinha esperança, anunciava a esperança de uma sociedade justa, onde
na concepção do profeta Isaías, onde não haveria excluídos na sociedade, não haveria excluídos. Por isso, Jesus, quando João Batista da cadeia, isso é interessante, o João Batista conviveu em parte com Jesus, um tempo com Jesus no deserto lá. Jesus resolveu aderir ao movimento do João Batista, aceitando ser batizado, que é esse o sentido. Mas a visão do João Batista era uma visão, não digo fechada, mas era uma visão assim muito com resquícios de uma cultura antiga. João Batista acreditava que o Messias viria, mas o Messias que ele acredita é o Messias de lá, do passado, da cultura, que na verdade era uma ideologia. O Messias, isso foi sendo criado no judaísmo, essa ideologia do Messias. O Messias virá, vai punir os pecadores, mandar todos para o quinto dos infernos, vai deixar só os bons, isso é lá atrás. Os pecadores estão ferrados. Mas surge uma questão. Jesus conviveu com João Batista, tudo aquilo, mas começa a aparecer alguma diferença. João Batista fica espantado de ver que Jesus convive com os pecadores. Jesus acolhe os pecadores. Convive e acolhe. Aí o João Batista falou, não é possível. Isso não pode ser. Por isso que ele manda perguntar. É você mesmo? Não é? Por que está acontecendo isso? Porque a política, vamos dizer, a política entre aspas, né, do João Batista era outra. Quem é pecador tem que confessar e ser punido. E punido mesmo, de verdade. Porque o Messias viria e ia acabar, mandar para os quintos dos infernos todo mundo. Quem era pecador, seja rico, seja pobre, seja quem for, ia tudo. E Jesus age diferente. E isso causa uma certa questão na cabeça do João Batista. E Jesus manda dizer para o João Batista aquilo que está escrito no profeta Isaías, capítulo 26, 29, 35, etc. Vão lá e contem para o João Batista o seguinte: os cegos recuperam a vista, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos estão ouvindo, os mortos ressuscitam. E Jesus acrescenta uma coisa que não está lá nos profetas: e os pobres são evangelizados. Para Isaías, um profeta denunciador da sociedade, e aquele que mostra as raízes da injustiça, os sinais da presença do reino são sinais. Os sinais da presença do reino só podem ser percebidos quando toda a sociedade, assim como repete Jesus na mensagem para João Batista, não permitirem mais excluídos. Não permitir mais que pessoas sejam excluídas. É outra consciência. Nós permitimos a exclusão. Nada mais afeta a gente. Você pode ver 30 Yanomami desmaiando de fome lá, feito um mal. Não tem nada com isso. Pode ver as coisas mais terríveis do mundo. A gente simplesmente
Não temos nada com isso. Nós permitimos a exclusão. Lá o Isaías diz, a gente não pode permitir a exclusão, a gente não pode ficar olhando as barbaridades e simplesmente aquilo não quer dizer nada para a gente. Isso que ele dizia. Isaías diz no capítulo 10, e o João Batista também repete depois, todo mundo merece a salvação, todo mundo merece a volta ao paraíso. Que era essa a questão, que eu já disse para vocês, o reino dos céus, que Mateus chama de reino dos céus, o reino de Deus, que Jesus chama, é aquela convivência que nós tivemos no passado, no paraíso, e que dentro da gente, do coração da gente, da cabeça da gente, a gente quer que aquilo volte. No paraíso não tem problema. Você não tem problema, você não tem imposto para pagar, você não tem IPTU, você não tem ninguém passa fome, todo mundo convive numa boa, não tem as tranqueiras para atrapalhar a vida da gente. A gente quer isso no fundo, a gente fala assim, eu só quero uma vida de paz. É isso. Mas quem quer é só você, os outros merecem, o outro não merece. Então todos têm direito, né? O profeta Isaías fala, e João Batista também falava. João Batista era tão duro na pregação que ele falava as mesmas coisas. Não tinha papa na língua não. Ele chegava para os fiscais e falava assim, você que rouba o pobre, você vai para o inferno, viu? O fiscal falava, o que eu tenho que fazer? Não roube mais. Para de roubar. Vocês soldados, vocês ficam batendo nos outros aí, violentos, não sei o quê, cometem essas coisas. Vocês vão para o inferno. Os soldados perguntaram, mas o que nós temos que fazer? Não faça mais isso. Vocês existem para defender as pessoas, não é para matar as pessoas. E assim João Batista era assim, ele chegou até a falar do Herodes, é um safado, rapaz, você está casado, mas está de olho na menina lá, não sei o quê, isso é imoral, você não tem... Olha, o João Batista era terrível, era taxixa mesmo. Jesus também é, só que Jesus, ele tem uma outra maneira de falar. Por isso o evangelho de hoje foca a pessoa de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é o Messias. Ele é o Messias esperado. A sua identidade é revelada a João Batista, através do que ele faz. Através do que ele faz. Jesus é motivo de alegria, portanto, para o João Batista que está na cadeia. Ainda que esteja à beira do seu assassinato, está perto do seu assassinato, da sua morte. É também a causa da nossa alegria, porque vai, de qualquer jeito, colocar na pregação da igreja e na pregação dos primeiros apóstolos, dos santos padres depois, que virão depois dos apóstolos, o assunto sobre a pobreza e sobre a miséria. Nós teremos padres que serão avançadíssimos. São João Crisóstomo dizia coisas que Deus me livre e guarde. Hoje em dia seriam Nossa Senhora. Então, Jesus é motivo de alegria? É. Mas Jesus também é motivo de rejeição. Porque hoje em dia muitos cristãos rejeitam Jesus, negando que a igreja deva agir em favor dos mais pobres. Crítica não falta. É evangélico que critica a igreja, é católico que não participa, é turista. Católico turista que não frequenta a igreja, não sabe nada da igreja, esqueceu a catequese, senhor, crítica não falta.
de tudo quanto é lado. Porque há uma deformação do Evangelho. Há uma deformação sobre a identidade de Jesus, sobre quem é Jesus. Lutar contra as injustiças, fruto do acúmulo de riqueza e de tecnologia, porque nós sabemos que existe riqueza suficiente no mundo e existe tecnologia suficiente no mundo para produzir o bem-estar de todo mundo. Todo mundo. Existe. Isso é para todo mundo do planeta. Que parece que algumas pessoas, alguns cristãos ou grupos, etc., não conseguem ver isso, não conseguem vislumbrar isso. Defende a exclusão. Defende a exclusão. Por isso Jesus, quando os mensageiros vão embora, fica aquele povo ali, que certamente é aquele povo que acompanhava o João Batista. Jesus pergunta: espera um pouquinho, vocês foram fazer o que no deserto? Foram lá ver o quê? Vocês não aprenderam nada. Foram ver o quê? O caniço balançando pelo vento lá. Foi ver um homem que vestia roupa chique. Pois vocês foram no lugar errado. Então havia uma aceitação de Jesus, mas havia também a rejeição contra Jesus. Mas Jesus dava o informe certo para o João Batista. O Papa João Paulo II, que hoje é santo, disse num documento, quando começou o novo milênio, ele disse assim: a igreja tem que apostar na sua ação em defesa dos pobres. A igreja tem que apostar nisso. A igreja tem que apostar nisso. Formar pessoas, formar homens, presbíteros, que sejam capazes de entender o mundo e que não aceite a exclusão. Novo milênio Neunte, né? No recado enviado a João Batista, Jesus alerta para o perigo, portanto, do acúmulo. E vai fazer esse alerta em todo o Evangelho de Mateus. E o ponto máximo da fala de Jesus sobre o perigo que é a sedução dos bens, da riqueza, etc., vai ser o capítulo 25. O sermão do fim do mundo, chamado sermão do fim do mundo. O julgamento acontece, Deus faz o julgamento. Vocês vêm para cá e vocês vêm para cá. Por que eu estou vindo para cá? Porque quando eu tive fome, você me deu de comer, tive sede, vocês me deram de beber, eu estava nu, vocês me vestiram, estava na cadeia, etc. Mas quando é que nós te vimos assim? Toda vez que vocês fizeram isso, um dos mais pequeninos foi a mim que vocês fizeram. Então vocês venham comigo, vamos fazer uma festinha lá no céu. Aos outros aqui. E nós não vamos? Vocês não vão. Porque quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês não me deram de beber. Estava nu, vocês não me vestiram, e assim por diante. Oi, nós vamos para onde? Vocês vão para os quintos dos infernos, vai para o raio que o parta. Vocês estão lascados. E ponto final. Então esse sermão, chamado Sermão do Fim do Mundo, de Mateus, capítulo 25, é o auge de toda a pregação de Jesus, que percebe na sociedade, como Isaías lá no passado, o motivo da exclusão. O motivo da exclusão é o acúmulo. É lógico, evidente. Por isso, nesse terceiro domingo,
começa essa preparação próxima para o Natal. Por isso esse domingo é chamado o domingo na liturgia de alegria, Gáudio. O Gáudio. O motivo da alegria é a chegada de Jesus. É a chegada do menino Jesus, o Salvador. Ele vem de Deus. Ele é Deus. A alegria que devemos celebrar não é o nascimento em si, mas é a atitude de Deus em viver a nossa realidade, vir ao mundo que nós construímos e que provocou alterações profundas na história, na felicidade do ser humano. O Natal, ele não é uma festa qualquer. Ele tem um significado muito mais profundo do que a gente pensa, do que a gente pode celebrar. Não há uma celebração capaz da gente, de uma maneira plena, entender o nascimento de Jesus, o Natal de Jesus. Porque Ele, Deus, é imagem e semelhança a nós. E é Ele que vem, então, arrumar o mundo, trazer a mensagem da esperança, trazer a mensagem da alegria, trazer a palavra dos profetas. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, manifestemos ao Senhor as nossas orações e a nossa confiança em sua bondade. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos, todos. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Concedei à vossa Igreja a firmeza na fé, na esperança e na caridade, anunciando ao mundo que o Senhor já está perto e sua salvação se realizará. Nós vos pedimos, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Renovai os cristãos e cristãs na unidade que manifestaremos ao vosso amor por meio da comunhão fraterna, do diálogo e da acolhida. Nós vos pedimos, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Conduzir os passos da campanha da evangelização para que os recursos advindos da partilha se transformem em anúncio do Evangelho. Nós vos pedimos, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Que o Espírito Santo conduza todos os grupos que estão rezando a novena de Natal, para que colham os frutos e as graças em suas vidas. Nós vos pedimos, Senhor, socorrei-nos e salvai-nos. Acolhei, ó Deus de amor, as nossas preces e realizai em nós o que vosso coração nos preparou. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
e que vai se tornar para nós o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus do Universo, pelo vinho, fruto da videira e trabalho do homem que agora te apresentamos e que vai se tornar para nós o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido que te agrade, Senhor, nosso Deus. Para a glória do seu nome. Fazei, Senhor, que a oblação desse sacrifício se renove sempre na Igreja, de modo que a celebração do mistério por vós instituído realize em nós plenamente a obra da salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, é verdadeiramente o nosso dever, a nossa salvação, te agradecer sempre em toda parte por Cristo nosso Senhor. Foi Ele que os profetas anunciaram. A Virgem Mãe esperou com um amor infinito. E João Batista proclamou estar por vir. E mostrou que Ele já está presente no meio de nós. É Ele que nos dá a graça de nos prepararmos com alegria para o mistério do Natal, a fim de nos encontrar vigilantes na oração, celebrando os seus louvores. Por isso, com os anjos e os santos todos, proclamamos a tua glória, dizendo a uma só voz: é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Vós sois santo, Senhor. A igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana, o domingo, em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente nós te suplicamos, santificai esses dons, derramando sobre eles o teu Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, Ele tomou o pão, dando graças, o partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice e, dando graças, deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, esse é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério admirável da fé para que o mundo seja salvo. Jesus, manso e humilde de coração, celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e da ressurreição de Teu Filho, Jesus, nós te oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação. Te agradecemos porque o Senhor nos admitiu aqui na Sua presença para te servir desses santos mistérios. Humildemente te suplicamos que, participando do corpo e do sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da Igreja esparramada por toda a terra, todo o planeta. Tornai a Igreja mais perfeita no amor, na prática da caridade, em comunhão com o Venerável, com a Sua Santidade, o Papa Francisco, com o nosso Bispo Algacir e todos aqueles que estão ao serviço verdadeiramente do povo de Deus. Lembrai-vos também de nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição, especialmente a alma do Alex Gonçalves Barra Mansa, do Jefferson Gomes da Silva Oliveira, tão jovem, e de todos aqueles que na Tua misericórdia partiram desse mundo. Admiti-os na luz da Tua presença e da Tua face. Mas pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós aqui, que o Senhor nos dê a graça de participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os bem-aventurados, verdadeiros e legítimos apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na Tua amizade para cantarmos os Teus louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que Jesus nos ensinou. Mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela Tua misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, de toda e qualquer perturbação, daquelas coisas que separam a gente, que divide a gente, que afasta a gente do caminho da fé, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Essa união do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que vamos receber, nos sirva para a vida eterna. União do teu corpo e do teu sangue, Senhor, não seja para meu julgamento e para minha condenação, mas seja por sua misericórdia, me sirva de proteção e remédio para minha alma.
Não deixe ninguém desanimado, diz o profeta Isaías. Diga para eles: tenha coragem, não tenha medo. Eis que Deus está no meio de nós. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Podemos nos aproximar da...
semana, minha gente, tem santo, tudo santo bom essa semana, né? Amanhã é dia de Nossa Senhora de Guadalupe. A Virgem Maria apareceu numa aldeia lá no México, vocês sabem da história, né? E falou com um índio, etc. Tanto é que a Nossa Senhora de Guadalupe tem cara de Índia. Bonito? Nossa Senhora de Guadalupe. Padroeira do México, padroeira do toda a América do Sul. Ela é padroeira também. Ela é protetora da América do Sul. Uma Nossa Senhora com cara de índio. Lindíssima. Dia 13, todo mundo sabe, né? É dia de Santa Luzia. Dia 13. Amanhã é dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Dia 13 é dia de Santa Luzia, um espetáculo, né? E no dia 14 é dia de São João da Cruz, um grande santo na Espanha, que viveu na Espanha, junto com Teresa d'Ávila. Uma beleza, vocês têm que ler os escritos de São João da Cruz, minha gente. É um frade que se tornou padre, que queria mudanças na igreja do seu tempo. Colocaram ele numa cadeia, ele viveu a parte da vida dele toda na cadeia, num calabouço lá, e foi lá que ele escreveu muitas obras dele, né, que hoje são publicadas. Ele é venerado, né, por todos, e essa semana só tem gente boa assim mesmo, né? Toda gente avançada, né? Então é muito importante, né, a gente não esquecer disso. A nossa igreja é uma beleza, nossa igreja tem santo, né? É a igreja que tem pessoas que venceram o mundo, venceram as dificuldades do mundo, venceram as dificuldades da igreja também, né? É porque a igreja também tem dificuldade também, né? A gente também tem dificuldade em certas coisas, né? Então, venceram, né? É uma beleza, né? É uma maravilha. Agora eu fiquei espantado com aquilo que eu li, não sei aonde, aquilo que o mestre disse. Você viu, professor? Não sei se você não acompanha essas coisas. O mestre falou uma coisa interessante. Vai guardar as coisas, vai fazer as suas coisas. Ela se mete na conversa da gente, né? Só fala o quê? Coisa quê? Claro, porque é um cara que tem juízo. Ele falou umas coisas muito bonitas. Ele falou que é uma vergonha, uma vergonha você comer um bife de R$4.360. Ele falou, a Argentina tem pobreza, né? Ele falou, na Argentina nós temos pobreza, tem gente que passa muita necessidade. Ele tem lá o trabalho que ele faz, né? Que é um trabalho muito maior do que qualquer outro jogador de bola. Mas é uma coisa... E eu quando vi esse negócio, eu fiquei tão assim escandalizado, que você comer um bife de R$4.360, meu filho... Os brasileiros lá fazendo maior festança, né? Cada um comendo um bife. É um bife, é um negócio assim que tem que levar no carrinho de mão. O garçom tem que levar no carrinho de mão. R$4.360. Eu acho horroroso isso. Eu acho um péssimo exemplo. Mesmo que você tenha dinheiro para isso, eu acho... Não cai bem, né? Não é verdade? Sem aquela divulgação toda, aquela ostentação, não cai bem. Sobretudo num país como o nosso, tem gente aí que não sabe nem se vai jantar amanhã, nem se vai almoçar. E eu acho que não cai bem. Mesmo que a pessoa tenha toda, pode, a pessoa tem condição, pode, mas não é assim, meu filho. Não é assim, você tem que ter noção do mundo que você está vivendo. Não é desse jeito. Não é
assim, e por isso o mestre falou isso, ele falou umas coisas brabas lá, hein? Ele falou umas coisas brabas. Ele falou que isso é uma cinta, que isso é uma pouca vergonha, e quem fez isso não tem vergonha na cara, né? É verdade. Mesmo que você possa comer um bife de 4.300, um bife, não é o açougue inteiro. Um bife de 4.360 reais, mesmo que você possa, não convém, né? O apóstolo Paulo diz uma frase maravilhosa, né? Que ele explica pra gente como a gente deve se comportar no mundo. E ele fala aquilo que eu sempre falei para vocês: tudo nós podemos, mas nem tudo convém, entendeu? Tudo a gente pode, mas nem tudo convém. Tem coisa que não convém, entendeu? O mestre falou isso. Achei bonito a atitude dele. Não sei se a gente ainda vai ganhar a Copa, mas mesmo que não ganhar, né? Você tem um cara desse, né? Que tem essa consciência assim, uma consciência de vida, né? Consciência da vida, do país dele. Porque venhamos e convenhamos, minha gente. Esse negócio de seleção brasileira está furado também, não é verdade? Primeiro que a maioria nem mora aqui. Mora por lá, na Europa, ganha aquele dinheirão todo. Não tá nem aí para o Brasil, para o povo, não tá nem aí. A verdade é essa, vamos falar a verdade. Foi-se o tempo, no meu tempo era assim, que a seleção era seleção, né? Você via o Pelé ali, não tinha essa coisa da grana fazendo aquela coisa, sabe? O cara ia ser jogador de futebol para ir embora do Brasil, para a Europa, para ganhar rios de dinheiro. Então era uma seleção. O Garrincha, então, nem se fala, né? Que jogador maravilhoso. Que era casado com quem? Quem é aquela cantora, meu Deus do céu? Elza Soares. O Garrincha era cantado com aquela Elza Soares, né? Ele era casado com a Elza, que era brava também, né? Espetáculo. Foi-se o tempo, né? Hoje em dia você vê que as pessoas perdem noção, né? Aquilo que a Rita Lee dizia naquela música que ela canta, a Rita Lee tem uma música que fala assim: quanto mais tem, mais quer. E isso vai deixando a pessoa fora da realidade. Achei interessante o mestre falar isso. Finalmente alguém falou alguma coisa. Não é verdade? E não é por rixa, não. Ele não falou por rixa, não. Finalmente alguém falou alguma coisa. Nossa Senhora Aparecida. O professor, você comeu um bife de 4.360 reais, que é um treco assim, tem essa grossura assim, igual os bifes norte-americanos, é tudo assim, tamanho. Mas imaginou? Eu não tenho coragem, vocês vão me desculpar, mas eu não tenho coragem. Se alguém me oferecer uma coisa dessa, eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem. Você vê gente no Brasil assim que não tem nem... Não é que a gente tem que ser igual ao pessoal que não tem o que comer, não é isso. Mas eu acho uma falta de decência, né? Falta de decência. Você imaginou? Você consegue comer um bife de 4.300 reais? Olha, um bife, acho que dá para você comer o mês inteiro. Acho, não sei. Né? Então ter essa noção, né? Ter essa noção da vida. Algumas coisas não convêm, porque vira vira o que, dona Fátima? Vira uma pouca vergonha, né? A sua ostentação acaba virando uma pouca vergonha. É triste, né? Mas enfim. Quem será que vai ganhar, hein? A Copa? Que falta quem agora? A Argentina ainda está no páreo. O Marrocos, você viu o Marrocos? Terrível, hein? Desbancou Portugal, hein? Marrocos.
Que é o primeiro país africano a chegar na semifinal, hein? Quem sabe o Marrocos não vai ganhar a Copa, hein? Seria bom o Marrocos ganhasse. O que foi? França e Croácia. A Croácia também, né? Time bom, né? A França também é bom. Aquele jogador francês é maravilhoso. Como é que ele chama? Mbappé. Aquele jogador francês, olha, é um espetáculo aquele jogador. Nossa, dá de 10-0 em qualquer Neymar, qualquer um. Um Mbappé lá. E é jogador bom, hein? Faz cada gol que você fica assim. Você não acredita que aconteceu, né? Eu não sei quem vai ganhar. Mas eu estou torcendo para o Marrocos, na verdade, né? Ou a França, não sei. Que também são times bons, né? A Argentina também pode ser uma possibilidade. Vamos ver o que vai acontecer. Que dia que termina essa Copa? Eu não sei. Que dia... Quando é que termina, dona Nair, essa Copa? Que dia termina? O quê? Que dia que é? Termina a Copa, só não acompanha lá fielmente cada jogo? Não sei, eu também não estou atrás de jogo. Não tá acompanhando? Eu não sei. Vocês que são jovens, que dia que termina? Gente do céu, que ela não saiba tudo bem, mas vocês deveriam saber. Dia 18. Dia 18, né? Dia 18, é um domingo. E que hora que vai ser o jogo, sabe? 4 da tarde, graças a Deus, vai ser de manhã, né? O que é que você... Tudo que a gente fala, ela entra. Luiz vai ser canonizado, não é? Você vai ganhar a Argentina. Vai ser meio... Ninguém quer saber também a sua opinião. Todo mundo aqui tem uma opinião. Todo mundo aqui tem uma opinião. Quem ganhar é porque foi bom, né? E eu tô torcendo pro Marrocos. Enfim, espero que ganhe o Marrocos. Seria a primeira vez que a África ia ganhar uma Copa do Mundo. Primeira vez. O Marrocos é um time bom. Não é qualquer timinho, não. Portugal também era bom, né? Mas sem o Cristiano Ronaldo fica esquisito. Bom, todo mundo de pé, vamos receber a bênção. Dona Nair, para sua família, aquele abraço para vocês. Nossa condolência por essa tragédia que aconteceu na sua família, viu? Lembra sempre desse menino, viu? Essa tragédia que aconteceu com ele. Lembra sempre dele. Lembra com amor, com carinho. E sempre vamos rezar por ele, viu? Não dá para abraçar todo mundo, nem deve, né? Nem deve, por causa da pandemia que não acabou. Ainda tem essa variante que está circulando aí, que é braba. Então todo cuidado é pouco, mantenha os cuidados, né? Vamos torcer para chegar logo essa vacina que cuida dessa variante, que não é a mesma do lado de trás. Torcer pelo jeito, né? O governo está enrolando de novo. Mas enfim, receba nosso sentimento, nossa dor também, viu? Essa tragédia, foi uma tragédia, porque um menino de 18 anos, 19 anos, é uma tragédia, né? É uma fatalidade. Não é Deus, não é vontade de Deus, é uma fatalidade, né? O Jefferson era o que seu? Primo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tenham coragem e não tenham medo. Vamos enfrentar tudo que vier por aí pela frente. Se Deus quiser, Deus ajuda a gente, porque Deus está no meio de nós, caminhando com a gente. Coragem.